Eu quero perguntar ao chat. Quem vocês querem como nosso camisa 10? Pensando que Chamusca vai mudar. Quem vocês preferem? O Everson, o Vasquez ou o João Paulo? Comenta. Vasquez titular ou João Paulo titular? Pra gente ver aí meio que esse termômetro. É muito pouco que a gente viu do João Paulo, né? A gente tem uma base do João Paulo, ele na Ponte Preta, dele no Avaí, dele no Atlético Goianiense, no Fortaleza são poucos minutos, né? Por enquanto aqui tá dando de lavada o João Paulo, um ou outro falando do Vasquez no chat. Mas o que eu quero entrar no assunto o Chamusca ainda não colocou a identidade dele no time, ok, é pouco tempo de trabalho, mas ele também não coloca plenamente o que o Ceni vinha fazendo. Aí fica num meio termo que ele não se decide se ele segue o que o Ceni fazia ou se ele coloca os conceitos dele, né, as ideias dele. Agora ele vai ter 10 dias para treinar o time. Se a partir do jogo contra o Bragantino a gente não vê a identidade do Chamusca, aí cabe ainda mais reclamação quanto a ele. A opinião minha, tá? Ou então, bicho, ele pensa, vou acabar esse ano do jeito que tá, manter esses 4 atacantes e em 2021 eu tento mudar. Mas eu só quero que ele se decida. Porque ficar nisso, cara, ontem ele passou quase 10 minutos para fazer as 2 mexidas após a substituição, após a expulsão, do Jô. Isso é inadmissível, pô. O finado teria colocado na hora um volante para zagueiro, colocado o Vasquez de um segundo volante, tacado mais atacante, não sei quem é que tinha não. Tinha colocado o Boeck para aumentar a estatura e cruzar a bola na área, não sei. Mas é esse timing ali que eu tô sentindo falta do Chamusca. Dudu, fala aí, PM. Eu tava dando uma olhada aqui, assim, pra tentar melhorar um pouco essa questão do Fortaleza jogar com meias, né? De quem será o nosso camisa 10. Isso até serve de corte pra gente colocar no canal depois e até peço que o torcedor continue respondendo aí no chat. Quem você gostaria de ver como nosso camisa 10? Ou então, poderia jogar com 2 meias, porque eu tava dando uma olhada aqui nos times do Chamusca, quando ele treinou o Fortaleza nos anos anteriores. Eu tava tentando pegar aqui também o time do Cuiabá, recentemente, ou do Guarani também, que ele treinou, pra ver, porque assim, tinha meias e tinha 2, entendeu? Tipo não, assim. PM, mas aí Não, mas entendeu? O que eu quero dizer. Não, mas eu tô querendo dizer assim, que tipo assim, a hora pra testar, eu acho que deveria ser agora, entendeu? Já pensou? Tipo assim, é difícil abrir mão dos nossos pontos, porque o Fortaleza é um time montado dessa maneira, para jogar pela velocidade, pelos lados direitos. Mas a gente sabe que o Chamusca faz render o time melhor jogando com meia. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Os outros times que ele jogou tinha pontas, mas sempre tinha pelo menos um único meia ali povoando ali, entendeu? Só que isso não tá acontecendo. Isso tá acontecendo pra reta final dos jogos. E era isso que a gente tava questionando ontem, sabe? No pós-jogo, porque ele demora tanto para fazer essas alterações. O que eu posso falar mais é sobre o Chamusca no Fortaleza. Em 2014, a gente tinha, na teoria, 2 meias. 2015 também. Mas calma. Que era o Edinho. Calma, que era o Edinho e o Marcelinho Paraíba. Nossa. Mas a gente não jogava no 4-4-2, a gente não jogava com 2 meias e 2 atacantes. Era o Edinho do lado direito, o Valdson do lado esquerdo e o Paraíba basicamente como segundo atacante. Eu não vejo tantas diferenças de disposição tática do que o Fortaleza jogava com o Ceni para o que o Chamusca gosta de utilizar. A diferença... Eu acho que não é disposição tática, Dudu. Eu acho que a pontuação é a função de cada um em campo. Eu acho que é a aplicação. É como eles vão funcionar dentro de campo, entendeu? Não, mas deixa eu concluir. O Marcelinho Paraíba era um segundo atacante. O Marcelinho Paraíba era quem ficava ao lado do Robert e não marcava. Quem marcava era o Valdson, descia pelo lado esquerdo, o Edinho pelo lado direito. Tá? O que eu tô querendo falar o Chamusca jogava com 4-4-2 em linha, com 4-2-4, chamem como quiser. Aí em 2015 era o Everton de um lado, o Pio do outro, o Sobralense centralizado com... Em 2015 quem era o centroavante? Lúcio Maranhão? Quem era? Lúcio Maranhão. Pronto. E o Maranhão jogava pela direita, às vezes pela esquerda. Não, Maranhão... mas muitas vezes o Maranhão também, quando o Sobralense se contundiu, o Maranhão jogou como esse segundo atacante. Então, enfim, a questão, macho, é que tinha meias, entendeu? Meias mesmo. Mas que faziam uma aplicação tática como meia, entendeu?
Nesse último jogo contra o Corinthians, o João Paulo entrou finalmente realmente na posição que eu acho que ele vai se sentir confortável para jogar. Do meio por isso ele rendeu mais. Né? Isso. E por isso ele rendeu mais. Já o Vasquez também entrou na função que ele entrava quando era com o Senna ali, vindo um pouco mais de trás pelo lado esquerdo. Só que com pouco tempo para mostrar futebol. Ao meu ver, passou jogos onde o Chamusca poderia sim ter testado os dois, nem que fosse entrando no intervalo. Entendeu? Não precisava sacar pontas, mas dava para ter tirado um volante, que não precisa jogar com os dois. O Vasquez pode fazer essa função, a gente já viu que ele sabe fazer. E o João Paulo ficaria mais livre. E seria uma alternativa para jogar pelo lado esquerdo. Com o João Paulo centralizado, o Vasquez caindo mais pelo lado esquerdo, abre uma possibilidade para o Oswaldo atacar por ali. Ou o próprio Yuri César, quando entra no segundo tempo, por ali. E aí o Romarinho não ficaria tão sozinho pelo lado direito, tendo a chegada do Tinga ou Gabriel Dias e do João Paulo, que poderia cair do meio, mais pro lado direito, com o nosso centroavante ou o falso 9 na frente, o Ayrton Paulista ou o Bexel, entendeu? Daria certo. Assim, pelo menos... Querendo ou não, facilita muito para a bola chegar nos pontas, né? A gente facilita muito o trabalho dos pontos, de não ter que fazer aquela jogada direto com o lateral, né? A gente facilita muito esse trabalho. E falando aqui para vocês também, não sei se vocês estão lembrados, a longo prazo, lógico, né? No próximo ano o Wilson não gosta muito dele, não, só falando aqui. Mas vai voltar o Matheus Vargas, né? Que é mais um meia. A gente muito provavelmente não vai ser titular, pensei que ele mas tinha já é mais uma opção, né? Foi não, é emprestado. Mas assim, só pra complementar... E o Vargas eu vejo mais ele como terceiro homem de meio campo do que como um meio articulador. É que a gente deixa de sobrecarregar Felipe e Juninho pra serem as nossas únicas saídas de criação ali no meio de campo. Mas só um ponto. Mesmo com 4 atacantes, quando o Romarinho jogava por dentro, a gente não deixava tão sobrecarregado o Felipe e Juninho. Porque o Romarinho criava, o Romarinho tabelava com os pontos. A gente tá sentindo falta disso, porque com David e Wellington Paulista, ou David e Bergson, ou David e sei lá quem, ficam os dois ali, não tem aquela tabela. Ontem o David até fez algumas tabelas, tá? Conseguiu fazer o pivô e tal, mas mais como um 9 do que como um segundo atacante de fato. A gente sente falta disso, entendeu? Até o Romarinho ali dá funcionar. Entra aquilo que a gente conversou ontem e entra o que eu falei na madrugada lá na live Fazer Eterno Amor. Alguns jogadores têm tido queda de rendimento técnico, entendeu? Então não dá pra gente esperar que o Romarinho vá ser sempre aquele Romarinho que a gente se acostumou. Não dá pra esperar que o Oswaldo vá ser sempre aquele Oswaldo. Não dá pra esperar que o David, por mais que tenha se recuperado e esteja bem, seja sempre esse David. Então é preciso encontrar outras alternativas dentro do curto elenco que o Fortaleza tem, que possam executar esse tipo de jogada que o Romarinho faz, que o David faz, que o Wellington Paulista faz e o Bergson consegue fazer ainda melhor quando entra no segundo tempo, mas não é sempre que vai funcionar. Então cabe ao treinador, e aí entra a nossa crítica, solucionar isso, entendeu? Aonde? Nesses jogadores que ele tem para colocar e que ele precisa testar agora, não dá para esperar uma próxima temporada, porque faltam 15 pontos ainda pra gente permanecer na Série A, então tem que ser agora. O único time que o Fortaleza vai enfrentar nas próximas rodadas, teoricamente, assim, o único não, porque acho que o Ceará também tá na mesma média, mas o Bragantino é um jogo que dá pra mexer, entendeu? Tem tempão aí até o jogo pra treinar essa variação tática, esse outro tipo de criação de jogadas com o meio de ofício, até mesmo com o próprio Vasquez. Dá pena, bicho. Dá pena do Vasquez no banco, sinceramente. Não. Aí o João Paulo chega, entra, joga mais do que o Vasquez e a deficiência é do Vasquez. Eu acho que não. Eu acho que é muito questão de posição e aplicação tática, que é o que tá faltando no Fortaleza da Liga, entendeu? Do Fortaleza da Liga, do Chamusca fazer os jogadores render. É isso. E fora a questão da queda de rendimento que a gente tem que levar em conta. Não adianta, entendeu? Se o Felipe Alves começar a falhar, vai chegar uma hora que vai entrar outro cara. Não foi isso que aconteceu com o rival? O Price falhou. Aí o Richard agora é o titular. Pronto, é a mesma coisa, entendeu? Exatamente. Só complementando. O que eu acho que falta é o jogador com a função de tentar articular por dentro, que hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem. Ficam os dois próximos do gol. Que massa. Em determinados jogos vai funcionar pra caralho. Assim, massa pra cacete mesmo. Mas a gente precisa dessa presença maior. O Romarinho, ano passado... Como foi que o Romarinho rendeu muito ano passado? Ele por dentro, armando, atrás do centroavante, com o Edinho na direita. Às vezes era o André Luiz, às vezes era sei lá quem. Mas... cabelando, trocando de posição, isso a gente não tem esse ano. E eu não vejo tanta culpa. E eu não vejo tanta culpa de quem tá na frente, como o Bergson e o David, porque eles entram para serem esses jogadores. Eles não têm esse papel do Romarinho, perdão. E com o João Paulo entrando, ou com o Vasquez entrando, por característica, esses caras, na teoria,
farão isso, entendeu? Vai ter mais essa criação por dentro, tirar isso um pouco dos nossos volantes, que eu continuo aqui defendendo, acho que estão sobrecarregados sim, eles não estão isentos de qualquer falha, tá? Eles não estão isentos, mas eles são peças essenciais para o nosso time funcionar.